Fala, gigantes! Diariamente aparece uma pessoa me perguntando como analisar um gráfico. Aqueles que estão comigo há mais de 5 anos no mercado de criptomoedas sabem que eu não acredito em curso. No meu ponto de vista, o melhor aprendizado é o lifelong learning, ou seja, é o aprendizado contínuo. Todo dia você tem que aprender algo novo. E hoje eu quero ensinar as bases para vocês entender verdadeiramente como sair na frente em questão de análise gráfica. Logo após a vinheta. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar no mercado de criptomoedas. Normalmente, o que impede qualquer pessoa de analisar um gráfico é a complexidade que alguns analistas eles demonstram, sem contar a quantidade de indicadores, linhas e fórmulas matemáticas que particularmente ninguém tem paciência de entender aquilo, tá? E mesmo sabendo da importância de você saber sobre fórmulas e todas as bases, o porquê que foi construído, tudo, uma delas eu entendo o lado do investidor que está iniciando e outro lado eu entendo que ninguém começa pisando no quarto degrau. Então você tem que ir por etapas. E quando você está iniciando, é fundamental você ter uma metodologia importante e, sem sombra de dúvida, entender que você está passando por um processo de aprendizado, entendeu? E aí, conforme você vai adquirindo experiência e tempo de tela, isso, sem sombra de dúvida, vai ficando muito mais fácil de ser analisado um gráfico e você vai entendendo os padrões de uma forma muito mais prática, beleza? Agora eu quero explicar para vocês sobre um gráfico do qual eu, particularmente, estava analisando junto com os investidores em março de 2020. Sim, vamos voltar a 2 anos atrás aproximadamente. E o porquê que eu quero te mostrar esse gráfico? Porque por mais que ele tenha sido 2 anos atrás, ele ficou sem mexer durante todo esse tempo até o dia de eu estar gravando esse vídeo aqui com vocês. E eu vou mostrar aqui como tudo funciona. Beleza, prontinho. Olha que interessante, aqui ó, no dia 19 de março de 2020, ó, 19 de março de 2020, eu coloquei essa análise dentro da Crypto Giant Premium, que é o nosso grupo, onde tem vários investidores, né, que estão com a gente, já que tem experiência, né, e eu tracei vários pontos, várias linhas, né, e que particularmente o investidor que está iniciando, ele não vai entender basicamente, mas são linhas de tendência. Veja que nessa época o preço do Bitcoin estava em 5.333, tá? E caso ele rompesse alguns desses suportes, a gente estava com medo dele ir a 1.855. Nessa análise, coincidentemente, eu coloquei vários impactos, né, que o preço poderia ocorrer mediante alguns pontos traçados. Veja aqui que eu coloquei uma informação, né, fazendo algumas correlações e explicando. Logo abaixo, eu também coloquei mais uma análise. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre o fundo, do qual eu disse para todos os investidores que estavam com a gente que fundo dificilmente a gente vai encontrar. Então aqui, ó. Então, meus amigos, como eu sempre digo para vocês, o fundo dificilmente vamos acertar. Mas o meu palpite é um fundo sendo criado nesse momento. Isso eu estava falando lá quando estava em $5.000 o Bitcoin aproximadamente. E para aqueles que compraram nos 3.900, 4.000 e 4.500, deve estar sorrindo muito. Por quê? Durante o momento que estava todo o mercado com muito medo, com uma pressão, todo mundo falando, um monte de coisa, a gente estava coincidentemente, né, dizendo o contrário. A gente estava pedindo e sugerindo que aquele momento era um momento de alta, um momento onde o preço estava realizando uma região onde nunca antes foi vista. Então a análise gráfica ela vai te ajudar a encontrar pontos que nem esse que a gente encontrou e acreditar verdadeiramente que aquilo é uma região forte, ao invés de você sair comprando, porque hoje é muito fácil, você vê em vários vídeos aí, muitas pessoas dizendo, é simples entrar no mercado, fique fazendo compras toda semana, todo mês, tá? Isso é a forma mais simples e matemática possível, ninguém precisa de comprar curso, ninguém precisa de fazer nada a não ser isso, tá? Mas um investidor inteligente, ele não apenas quer
fazer compras, mas ele quer comprar em determinadas regiões. E para você saber essas regiões, é fundamental você ter noção da análise técnica. E nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho mais de abordagem. Então veja que esse gráfico, ele foi um gráfico estamos falando aqui de 2 anos atrás, tá? E você vai perceber que nesse exato momento, o gráfico está aqui na sua frente. Ele vai ter um monte de marcações. Essas marcações, depois de 2 anos, eu vou estar excluindo aqui junto com vocês. Por quê? São marcações, veja que estava justamente num processo dos 5 mil dólares, tá? Então, a gente estava fazendo muitas análises naquele período. Então, vamos entender um pouquinho o porquê de cada um desses riscos, o porquê foi marcado todos esses pontos nesse gráfico e automaticamente a gente vai começar a limpar ele para você entender de uma forma mais sistemática o que foi analisado e o porquê que isso foi feito, tá bom? Então, veja que aqui eu tinha traçado uma figura gráfica, tá? Essa figura Shark aqui, ela para mim tinha uma representação muito boa, uma representação que o mercado ia corrigir e depois ia voltar a subir. Então, por esse motivo, ele era um padrão gráfico. Um padrão gráfico é fundamental você, quando está iniciando a análise técnica, entender padrões gráficos, entender figuras gráficas, porque isso pode fazer com que você encontre pequenas figuras no gráfico e isso crie uma oportunidade de compra para você, tá bom? Então, isso é um padrão gráfico, inclusive agora eu já vou estar começando a limpar esse gráfico para vocês. Então, veja que aqui, ó, foi traçado naquela época, né, dos 5 mil, algumas retração de Fibonacci. Então, a retração de Fibonacci, ela serve justamente para você encontrar regiões onde o preço pode ter uma correção, tá? Baseado, lógico, em toda uma sequência matemática, baseado tudo em um histórico. Então, é fundamental a gente entender que isso sim é um tipo de ferramenta que você pode utilizar para você descobrir retrações, descobrir pontos, padrões que sempre o mercado corrigiu, e isso envolve um monte de outras regiões. Então, por esse motivo que foi feito esse traçado, essa retração de Fibonacci, para saber o quanto que o mercado ia corrigir para ele voltar a subir, tá? Então, vamos apagar também, expliquei isso para vocês. Veja que lá em 2020 existia um canal, né? Deixa eu até atualizar aqui a tela para vocês. Só um momento. Olha que legal, vamos lá. Olha que interessante. Vamos voltar lá no Telegram. Veja que o canal, olha o canal que eu tinha traçado naquela época, né? E aqui tinha um ponto. E mostrando, caso esse canal fosse rompido, né, essa linha verde média fosse rompida, a gente poderia sim cair e fazer mínimas. Isso não ocorreu, o preço voltou a subir. Então isso foi muito bom, porque realmente era uma região da qual a gente já estava acumulando. Então perceba que esse canal ele está traçado até os dias atuais. Olha aqui, ó, que interessante. É esse canal aqui, ó, onde tem 2 linhas paralelas aí, lilás, tá bom? E aí a gente entendeu que esse canal foi confirmado sim, um ponto muito importante. Naquela época eu tinha colocado um sino aqui como alerta, que era uma região da qual poderia sim vir a ter uma subida. Então, por esse motivo, agora eu vou estar apagando essas figuras, vou estar apagando todas as coisas que foram analisadas, né? Por quê? Foi um acúmulo de análise e isso foi poluindo o gráfico. Muitos investidores não entendem o porquê que encontra alguns analistas com um monte de poluição, risco, traço para cima e para baixo. Justamente por causa disso. Porque ele vai fazendo um conjunto de análises e após fazer esse conjunto de análises, isso vai criando uma poluição visual para o gráfico desse analista, tá? Eu particularmente gosto de gráfico limpo, tá? O gráfico do qual vocês devem ter visto no vídeo anterior, onde eu estava mostrando alguns pontos muito importantes, né, que o Bitcoin está agora nesse exato momento. Vocês vão ver que era um gráfico mais limpo, apenas com alguns indicadores dos quais eu acredito. Beleza? Então, aqui nesse momento eu estou fazendo uma verdadeira limpeza nesse gráfico e explicando para vocês o porquê que todos os gráficos de vários analistas têm um monte de rabisco e assim por diante, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de explicar qual que é essa ferramenta que eu estou mexendo aqui. Essa ferramenta ela é gratuita, se chama TradeView. E nessa ferramenta você pode selecionar vários tipos de ativos,
vários tipos de ativos e nesses ativos listados em determinados exchanges. Então, por exemplo, nesse momento aqui a gente está fazendo uma análise, estou mostrando aqui para vocês um gráfico que está no Bitcoin, na paridade dólar americano e está na Bitstamp, que é uma exchange de criptomoedas. Então, automaticamente tem todos esses conjuntos de dados em cada tipo de ativo que você escolher. Então, se eu quiser, por exemplo, Bitcoin, dólar da Coinbase, eu vou lá e listo ele aqui, clico aqui e ele vai aparecer. Essa ferramenta é gratuita, você pode colocar aqui até 3 indicadores, então só vai ficar aparecendo toda hora essas mensagens aqui de propaganda, mas tudo bem, vai dar para você fazer as suas análises normalmente, tá bom? Então legal, ter uma ferramenta é fundamental para você começar a análise técnica. Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta em que você confia, que tem indicadores, que tem como você analisar, traçar linhas, pontos e assim por diante, você vai conseguir encontrar regiões importantes para você fazer entradas e saídas conforme o preço for evoluindo, beleza? Portanto, gigantes, eu vou criar uma lista agora para vocês, basicamente os passo a passo que você deve ter e seguir para quando você deseja iniciar em análise técnica. Primeira coisa é ferramenta. Então, nesse caso, nós estamos falando aí do TradingView, tá? Segundo, que é um ponto muito importante, que as pessoas muitas das vezes não se atentam. Não basta apenas você saber a ferramenta. Você precisa de conhecer verdadeiramente a ferramenta. Você tem que rabiscar, você tem que utilizar aqui os padrões gráficos, né? Entender cada um desses aqui, fazer uma pesquisa, saber o que é linha de tendência, o que é suporte, o que é resistência, assim por diante. Traçar esses pontos no gráfico. Isso aqui é apenas um gráfico, não tem nenhum perigo. Então você pode fazer rabiscos, tá? Então, conhecer a plataforma que você está utilizando, ela é fundamental quando você está iniciando. Então, conhecer a plataforma, beleza? Isso é um dos pontos principais que todo iniciante tem que focar e principalmente tem que conhecer isso de pé a rabo, tá bom? De todas as formas possíveis, beleza? Legal, você conhece agora a ferramenta, você já está familiarizado, né, com as opções que essa ferramenta te dá. Agora você precisa de ter bases sólidas. O que é essa base sólida? Você tem que ter o mínimo de conhecimento possível para que você tenha confiança, para que você comece no mercado. E aí esses pequenos conhecimentos vai começar da seguinte forma: suporte e resistência. Eu vou explicar de uma forma muito breve, porque realmente esse é o objetivo desse vídeo, né? Te explicar de uma forma muito breve, muito rápida e trazer um conglomerado de informações para que realmente você consiga evoluir em curto espaço de tempo. Eu acho que isso que é fundamental, beleza? Então, suporte e resistência. Chegou num ponto, não conseguiu romper e voltou a cair, criou-se uma resistência. Esse ponto ele chegou a cair, olha aqui que legal, vamos mostrar aqui, ó. Chegou nesse ponto, não conseguiu romper, é uma resistência. Caiu, se manteve e voltou a subir, é suporte, está suportando, entendeu? Então é muito simples, não precisa nem de curso para realmente te explicar uma coisa dessa, tá bom? E aí, sem muito mimimi, realmente é a pura realidade. Suporte e resistência já aprendeu aqui agora, tá? Linhas de tendência, estamos falando de uma tendência, linha de tendência. Qual que é a tendência do mercado? O mercado está numa tendência de alta ou está numa tendência de baixa? Se a gente olhar aqui, nesse exato momento, num gráfico semanal, onde vai reunir dados de preço desde 2017 até o período atual, a gente vai ver que a tendência é de alta. O preço sempre esteve subindo, conforme mostra aqui nessas linhas que eu tracei, né? Essas linhas aqui são justamente linhas de tendência. Então, linhas de tendência você tem que entender, você já entendeu agora nesse vídeo, tá bom? Isso são bases sólidas. E aí, junto com as figuras gráficas, padrões técnicos, Price Action, que é particularmente o Price Action, que é particularmente vocês analisar cada um dessas barrinhas, cada um desses candles, né? Entender o comportamento deles, né?
E lógico, eu particularmente, se você falar assim, você conhece todas as figuras? De forma alguma, não conheço e nem quero conhecer. Eu preciso focar em coisas úteis, eu não posso ficar focando em um monte de coisa, porque isso termina me prejudicando ao invés de estar me ajudando. Então é fundamental você ter sim essas bases sólidas para que você consiga evoluir, tá bom? Então dê atenção a você ter esse pequeno conhecimento que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Então vamos marcar aqui base sólida, tá? E aí, lógico, colocar aqui suporte, resistência, linhas de tendência. Tudo isso é fundamental, beleza? Agora, gigantes, vamos para a quarta parte, que é uma dos pontos que particularmente eu acho que é um dos principais, que é indicadores. E aí tem uma armadilha. Muitas das vezes o pessoal acha que tem que utilizar indicadores no gráfico, eles são realmente necessários, fundamentais e vai te ajudar a crescer. Muitas vezes não. Você vai ter que se encontrar no gráfico, tá? Você vai ter que se encontrar realmente confiando no ativo que você está analisando. Os indicadores, eles são, como o nome já disse, indicadores. Eles estão te indicando algo. Eles não estão te dando uma resposta imediata, dizendo é isso e pronto. Não, não existe isso. O que eles estão fazendo é te indicando algo. Então, os indicadores, muitas das vezes, quando eles são utilizados, vai 5 indicadores, 10 indicadores, 20 indicadores, o analista não vai conseguir analisar tudo isso. Dificilmente ele vai conseguir até mesmo se organizar para dar atenção a todos esses indicadores. E ao invés de ajudar, vai terminar prejudicando. E aí, o que você tem que se preocupar quando se trata de indicadores é uma sacada da seguinte forma. Deixa eu explicar para vocês. Você tem que ver um indicador que ele particularmente vai prever o movimento do preço. Mas o preço ocorre primeiro e depois o indicador sinaliza. Então sempre os indicadores eles vão ter um atraso em relação ao preço. Quando você analisa o preço propriamente dito, ele é muito mais eficiente do que muitas das vezes você esperar a resposta de um indicador que vai vir em atraso. Então, quando você encontrar um indicador verdadeiro que particularmente ele vai prever o preço para você, aí você está caminhando para ganhar muita grana no mercado, tá bom? Mas ele tem que prever o preço. E ele tem que dizer isso antes do preço chegar naquela região, tá? E normalmente o que ocorre em qualquer gráfico, em qualquer tipo de análise é o seguinte. Existe o preço se comportando e conforme o comportamento do preço, em primeiro lugar, depois o indicador cria uma indicação. E aí, lógico, é fundamental você ter indicadores que você confia para você ou fazer confirmações ou ao mesmo tempo entender o comportamento que os preços estão indo, beleza? Então, os indicadores é sim fundamental quando você quer iniciar analisando o gráfico, beleza? Ponto principal de um indicador. O indicador, você tem que conhecer o indicador que você está procurando. Tá? Então tem que estudar, tem que correr atrás de cada um dos indicadores, tá? Eu particularmente só utilizo médias exponenciais, eu não utilizo muitos outros indicadores. Muitas das vezes alguma questão assim de um indicador de volume, né? Alguns pontos desse tipo, ou por exemplo um DMI, né? Que é focado um pouco mais aí para mim entender a tendência do mercado, o ponto que estamos vivenciando, né? Está criando-se uma tendência, é mais ou menos isso que eu utilizo, mas você quando está iniciando tente utilizar o mínimo de indicadores possíveis. Sim, depois que você ter confiança em analisar o preço, aí sim você pula para indicadores. Agora vamos para a quinta opção aí, fundamental para você que está iniciando no mercado. Ponto principal aqui que você deve se atentar verdadeiramente. Tempo de tela. Você precisa de ter experiência olhando gráficos. Você tem que estar olhando gráficos diariamente. Você tem que entender
esse gráfico de uma ponta a outra, não apenas entender um ativo, mas entender o gráfico em si, né? O comportamento que isso está ocorrendo naquele ativo que você está olhando. E isso, esse tempo de tela vai criando-se uma confiança a mais para você. Isso vai ser muito importante para quando você for analisar um ativo, você ter um tempo de tela e entender, opa, isso já aconteceu, isso eu já vi acontecer, e por eu ter visto acontecer, eu acredito que vai voltar a ocorrer, e isso pode te dar uma oportunidade de ganho. Vamos para o sexto tópico. O sexto tópico, que particularmente é um dos mais importantes também, junto com todos esses que eu disse, tá? É comunidade. Sim, você precisa de uma comunidade, você precisa de participar de um grupo. Eu particularmente não recomendo grupos gratuitos. Por quê? Grupos gratuitos, cada um fala o que quer, não tem organização e muitas das vezes não vão ter o objetivo definido, focado para o ganho. E aí isso pode te prejudicar e fazer você perder muito tempo. Agora, se você encontra uma comunidade que é paga, onde vários investidores estão atuando diariamente, são pessoas que têm pele em risco, estão investindo, têm tempo de experiência, eles podem te ajudar a solucionar problemas, ou ao mesmo tempo, quando você tiver uma dúvida, ser muito mais fácil e rápida respondida e da forma correta, tá? Então, a comunidade ela é fundamental para quem está iniciando. Quem está iniciando e não faz parte de uma comunidade paga, um grupo seleto de investidores, particularmente corre um grande risco de se machucar e vai se machucar e não vai descobrir o porquê está se machucando. Porque precisa de ter pessoas te ajudando, te auxiliando. Você, assim como eu, é imperfeito. Nós nunca vamos conseguir saber tudo do mercado. Não tem como, é impossível. Mas quando você está em comunidade, você está interagindo, você consegue encontrar erros em você mesmo e melhorar, aprimorar. Ou ao mesmo tempo pedir uma ajuda e encontrar uma solução diferente daquela que você conhecia. Então, é muito importante você participar de uma comunidade. Nós temos a nossa comunidade, você pode acessar ela aqui logo abaixo, que é da CryptoGiant Premium. É um grupo onde já reúne vários investidores que estão junto com a gente aí de longa data, tá? E você será muito bem-vindo aí nesse grupo, fechou? Portanto, gigantes, chegamos no tópico 7. O tópico 7 basicamente é algo que você como investidor, você como especialista, você pessoa dedicada da qual deseja crescer no mercado, sem sombra de dúvida já deveria ter isso em mente. Nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. Sim, esse tópico ele é fundamental, porque normalmente o que ocorre é alguns investidores eles começam a ganhar uma pequena quantia e eles se estabilizam, eles simplesmente não acreditam que devem continuar a crescer, devem continuar a estudar, devem continuar a buscar ferramentas, estratégias e meios para cada vez mais aprimorar os seus meios de negociações. E aí, o que ocorre? Eles se tornam obsoletos. O mercado evolui, o mercado passa por vários tipos de configurações diferentes, evolução tanto em questão de tecnologia como também em questão de comportamento, e isso pode influenciar diretamente a performance desse investidor que está analisando um gráfico. Dentro da CryptoGiant eu costumo dizer que somente analisar gráfico você vai ficar muito refém dessa ferramenta. Você tem que ter análise gráfica, você tem que ter análise fundamentalista, análise do sentimento de mercado e, lógico, entender sobre métricas de blockchain. Após você entender sobre todos esses processos, você ganha mais confiança e, sem sombra de dúvida, não vai deixar alguma informação passar despercebida ou influenciar naquele tipo de ativo que você está negociando. Então, nunca pare de estudar, beleza? E agora, a oitava opção, não seja ganancioso. Quando a pessoa está iniciando no mercado, uma das coisas que é normal ser é ganancioso. Por quê? Você está ganhando, muitas vezes você vai ganhar quantias da qual você nunca ganhou. E isso vai impactar diretamente, tá? Após você bater determinadas quantias, isso cria-se uma verdadeira
resistência na sua mente, aonde você vai ter que ultrapassar esses pontos. E quando você está sendo muito ganancioso, você está arriscando aquilo que você ganhou. E o que pode ocorrer é você devolver o que ganhou e ainda ficar devendo. Portanto, gigantes, a ganância ela não vai te ajudar. A ganância tem que ser um indicador a mais, aonde quando você perceber que o mercado está muito ganancioso, é o momento de você se acalmar. É o momento de você começar a retirar um pouquinho dos seus ganhos. É o momento de você começar a analisar todos os ativos que você está posicionado e, muitas das vezes, talvez mudar, mexer na sua carteira ou procurar ativos que vão ter uma melhor performance ou até dando oportunidades diferentes para você. Beleza? Então, isso é um ponto primordial do qual você não pode deixar passar. Agora, gigantes, chegamos na parte que eu considero uma das mais importantes, tá? Tópico 9, particularmente é tão importante, mas tão importante que a maioria do pessoal que vende curso, eles colocam isso como último módulo, eles colocam isso como a última etapa. Particularmente, ela deveria ser a primeira, tá? Se você está iniciando no mercado, ela deveria ser a primeira etapa. Estou falando de gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele é fundamental quando você está entrando no mercado e planeja investir e principalmente saber sobre análise técnica. A partir do momento que você decide alocar capital, seja em qualquer ativo, você precisa de dimensionar o risco e o ganho. E olha que interessante, acabei de pegar aqui uma ferramenta no TradeView, que é justamente para facilitar o entendimento dessa a parte de gerenciamento de risco. Veja que aqui em cima é o seu alvo, é aonde eu quero que o preço atinja para eu realizar um ganho. E a parte de baixo é o meu stop, é onde que eu quero que pare quando eu estiver tendo prejuízo. Então, a tendência e o certo é a parte vermelha aqui ser muito menor. Então você tem que gerenciar o seu risco de uma forma que você corra pequeno risco e tenha um potencial de ganho gigantesco. Isso é fundamental. Sendo assim, gigantes, a partir do momento que você direciona os seus ativos para eles ter essa espécie de gerenciamento, onde você, ao entrar numa operação, você controla o quanto está caindo e o quanto está chegando uma faixa de preço onde você deve parar, tá? Em compensação com o retorno que você deve ter, o retorno que você deseja obter e assim por diante, beleza? Então, o gerenciamento de risco é isso. Eu economizei milhares de reais agora na sua conta, te explicando o que é gerenciamento de risco. E lógico, existem vários tipos de estratégia para você conseguir dimensionar isso conforme o modelo do ativo que você estiver negociando, a forma e operação que você estiver fazendo, seja um swing, um day trader, position trader, né, um hold. Então, tudo isso você vai conseguir articular e entender conforme esse uso do gerenciamento de risco. Mas só que o gerenciamento de risco ele é muito mais importante pelo simples fato de fazer com que você perca pouco e ganhe muito. Essa é a sacada, essa é a estratégia. Beleza, gigantes? Gigantes, se você é iniciante, esse vídeo aqui é fenomenal, tá? Você precisa de compartilhar para todos os seus amigos e conhecidos, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo pode sim ajudar eles de uma forma que você não tem ideia, beleza? Se inscreva no nosso canal para nos ajudar e, consecutivamente, te ajudar também a ficar sabendo sobre os novos vídeos, as novas informações que a gente está trazendo. Forte abraço e até a próxima!